Olá, bem-vindos ao canal. Eu sou Patrícia Brum, do Ateliê Patchwork da Pati, e hoje eu vou dar como sugestão esta linda, vou ensinar a fazer essa linda necessaire, linda, com tecido Zé Vieva, super fácil de fazer, com plástico cristal aqui. Eu vi alguns modelinhos, né? Eu tirei como base alguns modelos que eu vi aqui na internet. Mas eu fiz a minha, né? Fiz a minha adaptação, mudei o tamanho, acrescentei a alcinha. Achei que o tamanho dela ficou muito bom. Olha que linda. Super fácil de fazer. Vou passar a lista de materiais para você. Vamos lá? Bem, como material, vou usar um tecido principal, linda estampa, da Eve Eva. Um tecido de forro, eu uso tricoline, 100% algodão, também da Eve Eva, tá? Os tecidos todos que eu usei aqui foi da Eve Eva. Eu usei um plástico cristal, mas você pode estar usando o plástico translúcido, né? O material que você achar mais fácil. Eu peguei um bem molinho, não sei se é 0,15 ou 0,20, mas você pode até utilizar um mais grosso também, que não atrapalha. Na medida de 12 por 12, tá? Eu vou passar as medidas e vou falando o material. Então, aqui são o tecido principal, o tecido de forro, o plástico. Zíper, eu utilizo zíper a metro, no tamanho de 33 centímetros. O cursor. E a manta. A manta, eu utilizei a manta R2. Você pode estar utilizando R1 ou a que você achar mais fácil na sua região. Vou passar as medidas agora para confeccionar esse lindo presente, né, que vai ser que eu estou confeccionando para o Dia das Mães. Ó, aqui eu fiz o meu molde, mas você não precisa, se você tiver o material de patchwork, a régua, o cortador, você não precisa estar fazendo molde. Como eu estou fazendo em quantidade maior, eu achei mais prático o molde, que fica mais rápido para eu poder fazer a peça. Então, a minha peça tem 30 por 43. Eu fiz um coração, centralizei o coração aqui no meio da peça, eu achei o meio, centralizei o coração e coloquei a 3 centímetros da parte mais alta do coração até o final. Aí aqui eu fiz um quilt, achei assim mais fácil para mim fazer, porque ao invés de eu quiltar a peça aqui e ficar algumas rebarbas no coração, eu apenas fiz uma linha reta, um quilt, 5 centímetros do coração de um lado, 5 centímetros do outro. E fiz uma linha reta também de quilt a 3 centímetros aqui dessa parte do coração. A parte de baixo eu quiltei normalmente fazendo um matelacê, tá? Vou mostrar para vocês aqui como que ficou a minha peça. Ó. Então, eu fiz aqui, ó, não sei se dá para ver aqui, deixa eu pegar uma outra aqui. Eu fiz uma costura aqui a 5 centímetros, aqui a 5 centímetros, e aqui, ó, no fundo aqui dá para ver melhor, a 3 centímetros eu fiz essa linha. Na parte de trás, eu fiz um matelacê para poder estruturar a peça e ficar melhor. Eu quiltei a peça com o forro, para o forro não ficar solto, tá? Mas aí fica também a critério seu, do que você achar mais fácil. Então, o que eu fiz? Eu peguei a manta R2, o tecido principal, coloquei o tecido principal e coloquei o forro com a parte da frente do forro, com a parte da frente
do tecido principal. E fiz assim. O que eu fiz? Como eu tenho um molde, eu peguei o molde, coloquei o molde em cima da minha peça, risquei o coração, ó, risquei o coração e passei uma costura em cima do risco aonde eu marquei, tá? Depois que eu fiz isso, eu cortei o coração, vocês estão vendo, olha, eu deixei um meio centímetro, cortei aqui um pouco mais próximo na pontinha e dei aqui também um cortezinho aqui. Quem quiser, pode passar a tesoura de picote, picotar para dar a volta. Eu fiz do meu jeito, achei que deu certo e não senti a necessidade de passar aquela tesoura zigue-zague, né? Aquela de picote. Vou mostrar para vocês. Essa tesoura aqui, ó. Quem tiver, pode estar passando essa tesoura também, que ela é muito boa. E eu utilizo muito, principalmente para fazer boneca, porque bem, né, as partes bem arredondadas, ela fica com acabamento melhor, tá? Após ter cortado, o que que nós vamos fazer? Nós vamos desvirar, você vai pegar o tecido do forro e vai jogar para dentro. Você vai pegar a pontinha aqui, ó, do coração, vai ajeitar ela aqui e você vai desvirar. Aí você deve estar pensando assim, ah, mas não vai dar certo, o tecido ficou enrugado. Pois é, agora é a hora que eu passo ela no ferro. Eu pego meu ferro e ajeito bem, ó. Começo passando sempre do coração, do centro até o final e vou ajeitando a minha peça. Eu já tenho uma peça adiantada, vou mostrar para vocês aqui como que ficou. Então, ó, essa aqui já é um outro tecidinho lindo. Aqui já tá a peça adiantada. Olha, tá vendo que eu puxei bem aqui, ó, pra ficar bem bonito o coração. Olha como que fica. Eu peguei o meu plástico cristal e coloquei no coração aqui. E aproveitei, eu alfinetei toda a lateral da minha bolsa, da necessaire. Porque depois do quilt pronto, eu vou refilar para ficar melhor a peça. Durante o quilt pode acontecer do tecido esticar um pouco, né, da manta, ela perde um pouco a forma, então para não acontecer isso, eu refilo depois. Agora aqui, o que eu vou fazer? Ó, a peça tá assim. Eu vou passar um pezinho de máquina em toda a volta do coração, pela parte da frente, tá? Aqui assim, ó. Eu sei que tem algumas máquinas que costuram plástico com certa dificuldade. O negócio da costura no plástico é ir devagar, com paciência. Eu sei que às vezes o plástico não pode ser, muitas vezes não tem jeito de reaproveitar se você errar, porque fura o plástico. Uma vez furado o plástico, não tem como você reutilizar ele, a não ser que fique escondido o erro que você teve. Mas então a dica que eu dou é o seguinte: vai devagar, vai no seu tempo, tá? Se for preciso regular o ponto da sua máquina regule. No meu caso, assim, como era um trabalho muito extenso, eu aproveitei, troquei o óleo da minha máquina, lubrifiquei minha máquina, tiro ali toda aquela rebarba que fica, às vezes, de poeira, para poder fazer um trabalho bem bonito. Aqui, ó, só para vocês verem como que fica, ó, com o meu pezinho de máquina. Tem artesãs que costumam passar duas costuras, eu achei melhor uma só, achei que ficou mais simples e ficou bonito também, ó, tá vendo? Então, agora eu vou dar prosseguimento à peça, tá? E depois eu volto para mostrar para vocês
o coração aqui. Vou fazer as marcações aqui dos 5 centímetros, 5 aqui, 3 centímetros embaixo. Vou fazer a marcação do quilt, tá? E quando eu tiver nesse passo, eu já vou mostrar aqui pra vocês. Bem, agora eu vou costurar o coração aqui. E eu lembrei que eu faltei dar algumas medidas. Primeiro, a medida da alcinha eu fiz de 4 centímetros por 32. Fiz da mesma estampa do tecido principal, mas se o tecido do for, como é esse caso aqui, que é um tecido que conjuga com, né, com o tecido principal, você pode estar fazendo também a alcinha com o tecido do forro, que vai dar um detalhe, tá? Essa peça também eu utilizei viés e eu fiz o viés do própria estampa do tecido. Aí o viés que eu utilizei, eu cortei com 3 centímetros, a mérito de economia mesmo. Mas, se você tiver dificuldade, pode cortar com 3,5 que fica bom também, tá? Vou ensinar aqui para fazer um acabamento perfeito, para não ficar aparecendo a, a emenda da costura do zíper, tá bom? Então, vamos costurar. Eu não dei o retrocesso, tá? Com muita calma. Chega aqui na pontinha, eu costuro mais um pouquinho e viro a peça. Olha. Então, aqui, olha, eu já fiz toda a costura. Aí, aqui, na hora de terminar, na terminação, eu faço um zigue-zague, tá? Olha como que ficou. Agora, eu vou virar a minha peça. E essas sobras aqui, a gente vai cortar. Pega uma tesourinha de precisão, tá? Cuidado para não cortar a linha nem o tecido. Vou começar a cortar e vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó. Tá vendo? Comecei a cortar. Muito cuidado, sabe? Olha. Você pode deixar uma beiradinha de segurança, mas eu não gosto assim quando deixa muito grande, não, acho um pouco grosseiro. Então, eu prefiro fazer um acabamento melhorzinho e cortar um pouco mais rente, mais cuidado para não cortar a linha. Então, aqui, ó, após cortar, ó, o meu coraçãozinho, as rebarbas, eu fiz um risco com aquela caneta conhecida como caneta fantasminha, ela apaga com ferro. Fiz aqui 3 centímetros da minha base e fiz aqui 5 centímetros um outro risco. Então, essa parte de cima, o único quilt que eu vou fazer vai ser esse. Na parte de baixo, eu apenas fiz, porque eu vou fazer somente numa direção, mas você pode fazer um matelacê, né, losango, quadrado, de 45 graus, que fica maravilhoso. Mas aqui mesmo é só por conta de rapidez na peça que eu estou precisando. Então, eu fiz apenas um de 45, eu coloquei minha régua aqui, achei o ângulo e risquei, tá? Lembrando que essa caneta não é a caneta comum, ela é aquela caneta que depois eu passo o ferro, vai sair, tá bom? E as demais marcações, a minha máquina tem eu comprei esse adaptador aqui, muito legal, ó, para máquina industrial, recomendo, porque a minha doméstica já tem essa pecinha. Então, assim, economia também, para nós artesãs, a gente, né, tem que estar sempre tentando aí melhorar e nosso ambiente de trabalho. Então, a praticidade, eu comprei essa pecinha, tá? Para quem tem interesse, eu comprei na Shopee, se não me engano, foi uns R$17 ou R$18, eu não lembro. Então, assim, bem legal, tá? Então, agora eu vou quiltar a minha peça toda, né? Vou fazer toda nela. E depois, quando ela estiver pronta, eu vou refilar essas barbas aqui, rebarbas, com muito cuidado. Vou refilar. E aí, eu vou voltar já para nós aplicarmos o zíper com o viés, um acabamento perfeito. Vou até mostrar para vocês aqui.
Olha só como que fica, ó. Fica escondidinho, olha aqui. Tá vendo? E ela pode ser tanto que aqui no caso não aparece, porque eu tô com eu fiz o viés do tecido, então como eu coloquei na frente, parece um detalhe. Mas você pode estar também pregando o contrário para utilizar o viés do forro, tá? Tanto o viés da frente quanto o viés do forro. E aí depois na hora que chegar aqui, nessa parte, eu volto aqui. Vamos lá? Então, dando continuidade aqui na peça, eu já quiltei ela toda, tá vendo? Quiltei. Coraçãozinho já tá refilado aqui, a lateral toda refilada. Eu vou separar o meu zíper e vou abrir ele aqui pra gente poder pregar. Agora aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o avesso do zíper com o direito do tecido, os dentinhos do zíper, ó, pra cima, tá? Vou colocar ele aqui e vou usar o meu viés, que eu cortei 3 centímetros, mas se você tiver um pouco de dificuldade, pode cortar 3,5. Eu dobrei ele no meio e eu vou costurar ele assim já direto na peça, para na hora que eu desvirar, ele vai dar o acabamento perfeito desse lado aqui e vou rebater ele de frente. Damos retrocesso no início e no final e vamos pregar aqui o nosso zíper. Então, agora, ó, eu vou, depois de ter pregado, olha, na hora que você desvirar, tá vendo? Ele vai ficar assim, que ele não vai aparecer a costura. E a gente vai desvirar a peça e vou pegar e vou jogar esse viés aqui para tampar esse acabamento aqui. Aqui mais adiante já vou colocar a minha etiqueta. E eu vou aproveitar agora e vou colocar a minha alcinha também, né? Que ela já tá feita. Retomando a medida dela, eu fiz ela com 4 centímetros por 32. Eu vou dar uma costurinha de segurança aqui, tá? E volto para mostrar para vocês. Então, ficou assim, ó. Olha, o zip aqui, o meu viés, olha como que fica o acabamento. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado da peça aqui, ó, né? As duas extremidades, para depois a gente poder fechar a necessaire. Então, após pregar, ó, dos dois lados, eu vou dobrar aqui minha peça e vou encaixar o zíper aqui, alinhar direitinho e encaixar ele. Então, tá aqui, ó, eu já encaixei, tá vendo? A dica do zíper é, eu sempre deixo uma ponta maior que a outra, eu entro aqui, depois eu encaixo aqui. Na hora que você desce devagar, na hora que você ouvir um crack que ela, tipo, entrou no trilho, você pode puxar o zíper, tá? E agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou desvirar a minha peça, tá? Pra poder fechar as laterais. E volto aqui pra mostrar. Depois de ter desvirado a minha peça, o que que eu vou fazer agora? Eu vou jogar esse zíper pra frente do coração, olha, o lado do coração. E eu vou deixar aproximadamente 1 centímetro aqui em cima. Eu vou alinhar e vou mostrar. Então, agora, olha, eu deixo aproximadamente 1 centímetro aqui em cima, tá vendo? E vou passar uma costurinha aqui em todas as extremidades, tanto essa quanto do outro lado. Então, após costurar, tá vendo? As duas extremidades, o que é que eu vou fazer? Eu vou refilar aqui, mas eu vou cortar um pouquinho aqui, ó, porque como o meu fita de viés, ela é de 3 centímetros, para não ficar muito grosseiro na hora de virar, eu vou cortar aqui um pouquinho, vou diminuir. Mostrar para vocês o tanto que eu corto, tá vendo? Eu corto um pouquinho para poder diminuir aqui.
Agora vocês podem estar perguntando, mas assim a peça ela não vai ficar em pezinha. Como que vai deixar ela em pezinha? Então, ó, nós vamos deixar ela em pezinho, ó. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês como que eu faço pra ela ficar desse jeito aqui, ó. Então, aqui tá a minha necessaire, que eu já fiz a costura, refilei aqui. Deixei mais curtinho pra facilitar na hora de pregar o meu viés. Eu vou virar do lado avesso. Eu vou pegar a minha régua e vou achar aqui, ó, 7 centímetros. E com o lápis eu vou marcar aqui, ó. Tá vendo? 7 centímetros, vou marcar ela aqui e vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Ó. Só mesmo pra marcar, tá vendo? Aqui e aqui. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou virar assim e vou pôr aqui alguma coisa pra prender. Eu vou pegar a minha pecinha pra poder prender, que vai ficar melhor. Pera. Então, aqui, olha, eu prendi, tá vendo? Pra facilitar. Agora, eu vou passar uma costura aqui só pra reforçar essa, né, aqui, prender aqui. E logo em seguida, eu já vou pregar o meu viés aqui, pra gente poder finalizar a peça. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu viés, a estampa direita com direito. As extremidades eu vou dobrar assim, do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. E vou passar uma costurinha aqui, um pezinho de máquina, pra gente poder desvirar. Vou fazer isso nas duas extremidades. Então, aqui, ó, eu já preguei dos dois lados. Que acontece? Como é muita camada de tecido, pode acontecer da máquina pular o ponto, né? Às vezes até arrebentar a linha. Então, fazer uma manutenção preventiva sempre é o ideal. Trocar o óleo, abrir aqui a caixinha de bobina, tirar poeira, limpar, tá? Verificar se a agulha ainda tá com, né, afiadinha, não precisa trocar, porque tudo isso tem validade, a agulha, essas coisas. Uma vez feito isso, qual que é a minha dica para a linha não pular? Se eu já observei, no meu caso, se eu começo a costurar onde está mais grosso, a linha arrebenta. Então, eu começo sempre a costurar da onde tem menos tecido, tá vendo? Menos tecido, para onde tem mais tecido. Esse caso é a mesma coisa, só que nesse caso aqui, eu viro do lado avesso, costuro aqui menos, até chegar onde termino no mais grosso. Eu começo mais fino, termino no mais grosso. Observei que no meu caso, a linha arrebentou com menos intensidade. Não que não tenha arrebentado, mas arrebentou menos, tá? É assim, é a minha concepção aqui. Pode ser que dê certo com vocês também, tá? Eu vou desvirar o viés agora, ó. Agora eu vou desvirar o viés. Tá vendo que ele já deu o acabamento aqui também, olha, já deu o acabamento. Eu vou agora virar aqui para poder, né, tampar aqui. E estou finalizando essa peça e vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, já preguei o meu viés dos dois lados. Vou desvirar a minha peça e volto já. Então, gente, tá aqui a minha necessaire finalizada. Eu ainda tenho mais algumas para poder fazer. Tecidinho lindo da Eve Eva. Olha que fofura. Muito fácil de fazer. Ótima opção para presentear, tá? Dia das Mães, Dia das Mães, uma namorada, dá pra gente pôr bombom, muita coisa aqui. Eu tô com outras ideias de projeto, gostei demais do modo de fazer dessa necessaire. Tô com vontade de fazer uma toda em vinil, né? Até mesmo porque, assim, na hora de viajar, eu gosto de levar shampoo, condicionador, essas coisas, e eu gostei do tamanho dela, tá? Depois eu vou comprar o material direitinho para poder fazer.
e volto aqui para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Curtam, compartilhem, me segue lá no Instagram, conheço lá, né, o meu Instagram, tá? Faço parte de uma associação de artesanato aqui em Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau!